Boa noite, bem-vindos ao podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e esta é uma estreia absoluta. Tenho como o meu convidado Jaime Nogueira Pinto e reunimos-nos pouco depois da intervenção que Jaime teve, juntamente com o Pacheco Pereira, numa sessão na Feira do Livro Alternativa de Lisboa, sobre banda desenhada e ficção científica. Ora, aqui estão duas paixões que me movem, tanto a mim como ao Jaime. Mas antes, não resisto a perguntar-lhe, Jaime, e não faço aqui um parênteses, não faço apresentações que acho que não são necessárias, no seu caso, não resisto a perguntar-lhe, houve antes desta sessão uma pseudo-polémica, uma ameaça de protesto? Pode dizer-nos o que aconteceu? Sim, quer dizer, eu confesso que não liguei muito e depois não aconteceu nada. Quer dizer, havia ali cerca de 70 editoras nesta Feira do Livro Alternativa, havia cerca de 70 e houve 3 que se retiraram, digamos, em protesto por eu ser, acho que é preciso ver, dizer, um pensador da extrema-direita. Portanto, eles consideravam que era discurso de ódio e essas coisas todas. E, portanto, houve três editoras dessas que estavam, das várias dezenas que se retiraram. E não sei se, enfim, também que as pessoas de lá da organização, que foram, devo dizer, aliás, impecáveis nisso tudo, mas tinham perguntado se havia umas ameaças de interrupções e não sei o quê. Isso não, propriamente não me ia perturbar muito, quer dizer, sobretudo quando era mais novo, estive bastante habituado a isso. Andávamos no nosso tempo às faculdades, nos anos 60, fins dos anos 60, princípios dos anos 70, as faculdades já eram controladas pela esquerda e por vezes tinha esses problemas, até de, enfim, ter uma certa liberdade, e para isso tínhamos que enfrentar esse tipo de coisas, e até de formas às vezes mais agressivas do que agora. Portanto, não me perturbou muito. E pronto, e a sessão foi ótima, penso eu. Estava muita gente, os tais boicotadores não apareceram, não se deu por eles, e pelo contrário foi uma sessão bastante vivida e discutida, e conversamos, eu e o José Pacheco Pereira conversamos sobre estes temas, e a audiência também estava uma casa cheia, como se costuma dizer, e não houve nenhuma espécie de perturbação. Exato, bom, eu fui testemunha disso. Sobre esse acidente que não aconteceu, não é? Diria o Shakespeare, Much Ado About Nothing. Eu quero só dizer que, além de classificações políticas feitas por alguém que com certeza desconhece sequer o que é a política, quanto mais as ideologias, quero só frisar que pelo menos consideram-no um pensador. Isso... Vá lá, não foi mal. Podemos ter considerado um polícia, um carrasco, uma coisa qualquer, mas vá lá, que sempre me deram essa dignidade de pensador, portanto não fui assim tão maltratado como isso. Jaime, queria começar, pronto, vamos ao tema que interessa de facto. Quero falar-lhe nesta conversa Jaime sabe, já falámos muitas vezes sobre isso, somos ambos grandes apreciadores de banda desenhada. Aflorou um pouco isso com o Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira fez um comentário curioso que diz que aprendeu mais com o Cavaleiro Andante do que noutros livros. Sim. Eu queria dizer-lhe que, apesar de sermos separados por uma geração, eu fui um leitor ávido não só do Cavaleiro Andante, como também dos livros que falou do Emílio Salgari, nomeadamente do Sandokan, por herança familiar. Eu tinha esses livros que eram numa casa na província onde passava normalmente o verão, e esses livros eram do meu pai e do meu tio, e eu tive essas leituras, e é curioso ser de uma geração posterior, mas ter essas leituras e às vezes ter o mesmo mundo de pessoas que viveram antes de mim. Jaime, pode falar mais sobre o Cavaleiro Andante, em especial, que é... O Cavaleiro Andante apareceu, eu lembro-me perfeitamente do aparecimento do Cavaleiro Andante. O Cavaleiro Andante apareceu no Natal de 52, e eu lembro-me dele aparecer. Eu estava em Lisboa a visitar uns tios meus, e tínhamos vindo de passar o Natal com eles, e lembro-me perfeitamente do aparecimento do primeiro número de Cavaleiro Andante. E o Cavaleiro Andante trouxe, de facto, os quadradinhos. A gente não lhe chamava banda desenhada, chamava-lhe quadradinhos. Os brasileiros, aliás, chamavam-lhe quadrinhos. Mas
o Cavaleiro Andante apareceu exatamente com uma série de heróis, como o Blake e o Mortimer da Marca Amarela. Depois é no Cavaleiro Andante que vai aparecer também o Tintin, tanto o Tintin na África, o Tintin, as várias aventuras de Tintin, que nós também gostávamos muito. Depois apareceram também, o Cavaleiro Andante cultivava muito os quadradinhos e a banda desenhada europeia, enfim, mais belga, não é? Como exatamente que estamos a falar, quer do Jacobs, quer do Hergé, do Tintin, ambos eram belgas. E, portanto, esperávamos sempre com grande ansiedade, aos sábados, a chegada do Cavaleiro Andante, que eu acho que custava, não sei se custava 2 escudos, era 2 escudos e 50, agora não consigo lembrar. Mas era, enfim, eu tinha um pequeno orçamento para essas publicações, também havia o Mundo de Aventuras, também havia o Condor e o Condor Popular, e portanto, enfim, eram de facto uma leitura semanal, não é? Era uma que a gente esperava com grande ansiedade sempre a chegada dessas histórias, que normalmente cada história ocupava uma página, portanto esperava-se na semana seguinte pela continuação. Por outro lado, a leitura, por exemplo, do Salgari foi uma leitura que eu fiz mais ou menos na altura do 3ª classe, 4ª classe, portanto 9, 10 anos. Li o Emílio Salgari quase todo que estava publicado em português, que era, primeiro havia as histórias dos corsários, depois havia umas histórias dos piratas da Argel, o filtro dos califas, depois havia aquela série toda do Corsário Negro, que era passada exatamente nas Antilhas e ali na América Central, que tinha nós tínhamos muito esse imaginário também do Capitão Morgan. Aliás, havia uma coleção que era o Capitão Morgan, que eram uns livros também que se vendiam, mas esses não tinham, só tinham figuras na capa. E eram as aventuras também do Capitão Morgan, também era uma figura desse nosso imaginário. Além do Salgari, também líamos muito os livros de capa e espada. Capa e espada, portanto, Ponson du Terrail, Paul Féval, esses todos. Claro que o mais popular de todos, com certeza, que era o Alexandre Dumas e os Três Mosqueteiros e as continuações, não é? Os Três Mosqueteiros. Depois era o 20 anos depois, e o final era o Visconde de Bragelonne, que era, portanto, a série. Eu, na edição que tinha lá em casa, eram 7 volumes. E lia-se aquilo tudo, eu li isso muito, muito miúdo. Ali também, assim, no género, alguns dos nossos romances históricos, por exemplo, Alexandre Herculano, o Moisés Cister, o Eurico Presbítero, depois aqueles contos do Bobo. Depois havia, por exemplo, uns romances, isso já mais velho, talvez já nos 12, 13 anos. Havia um muito popular com histórias da história de Portugal, era Eduardo de Noronha, que tinha uma série de histórias e aventuras passadas no Brasil do século XVII, nas lutas contra os holandeses. Também aprendíamos aí muita história. Depois havia Rebelo da Silva, e assim, enfim, havia o Arnaldo Gama, que foi outro autor que eu também li muito na minha adolescência. E aprendia-se muita história aí, porque Arnaldo Gama, por exemplo, era um historiador, os factos, era um romancista histórico, mas os factos eram rigorosos. Portanto, através do Arnaldo Gama, fui conhecendo várias épocas da história de Portugal, não é? Portanto, foram... E nos quadradinhos líamos, de facto... Isso depois havia, às vezes, depois também chegavam os quadradinhos brasileiros, com os Patos Donalds, por exemplo, também, nessa altura também começamos, também líamos os Patos Donalds. Depois havia aqueles quadradinhos americanos, os super-heróis. Eu confesso que nunca gostei muito de super-heróis. Já achei sempre o Homem-Aranha, nunca fui grande. Gostava mais de um certo realismo, não é? Que estava ligado aos quadradinhos clássicos, àqueles heróis, ao Flash Gordon, ao Mandrake, ao Príncipe Valente, tudo isso lá está, é o tal imaginário
forte da nossa infância e adolescência, não é? Essa transição, sobretudo da infância para a adolescência, que é uma idade muito, muito importante, não é? Em que ficamos muito marcados por muita coisa. Jaime, é curioso que diga isso, até porque aí há uma identificação que tenho consigo na aprendizagem da história, principalmente. Aliás, depois acabei por me formar em História, mas há muito desse lado da curiosidade, o despertar para a curiosidade histórica através da banda desenhada, a seguir dos livros de aventuras, como falou, alguns também de que conheço, do Arnaldo Gama, que tinha o Balio de... O Balio de Lessa, exatamente. Dom Fernandes, não tenho erro. Depois tem o filho do Baldaia, que é passado quando Dom Afonso V faz não é o filho, é o... é o filho do Baldaia, é a viagem de Dom Afonso V a França e a Borgonha. Depois há o motim há 100 anos, que é aquelas mortes no tempo de Marquês de Pombal, aquela revolta do Porto contra a companhia dos vinhos do Alto Douro, contra o monopólio pombalino. Depois é o Sargento Mor de Vilar, que é passado nas invasões francesas. Depois ainda há outros, o Caldeira de Pedro Botelho, eu não lembro exatamente quando é que era, mas também li. Eram uns livros muito, muito, muito bons romances históricos, quer dizer, tinham um enredo que nós seguíamos, com muitas peripécias, com muita coisa, mas com um fundo de rigor histórico, onde se aprendia bastante história de Portugal. Já me digamos, hoje, entendo que mesmo assim, o romance histórico ainda é um género que tem algum público e vê-se até pelas vendas, os escaparates das livrarias demonstram. Já há pouco falava na transição de leituras em função da idade, da mudança da idade também. Eu sei que o Jaime, até por conversas nossas, ainda continua a ler, por exemplo, as novas versões do Blake e Mortimer, por exemplo, sim. Mas continua, a banda desenhada é de facto uma coisa para mais jovens? Sim, não sei, não, também é uma banda desenhada para adultos, por exemplo, quer dizer, é uma banda desenhada para todas as idades, sei lá, eu estou a pensar, por exemplo, o Corto Maltese, que foi um personagem que eu sempre gostei muito, tenho posters e bonecos e tenho até no meu quarto tenho um póster do Corto Maltese. Portanto, já é uma, quer dizer, já são uns quadradinhos mais filosóficos, mais com um certo sentido de vida, não é? Portanto, já não é propriamente uma coisa, quer dizer, também a gente pode, em criança, pode ver, mas não é como se diria, a coisa não aprecia, não é? Portanto, há para todas as idades, e agora depois mais tarde começou-se a fazer aquelas bandas desenhadas já mais eróticas ou mais libertinas, etc. Portanto, tudo isso vai aparecendo. Depois apareceu esta moda, que eu confesso que não sou fã, das mangas japonesas, não é? Portanto, tudo isso tem hoje um mundo de facto interessante e importante. Mas não estando a puxar aquela coisa de antes é que era bom, não há dúvida que eu tinha um amigo meu que foi presidente das edições de Lombard, o Jacques Jaunet, que já morreu há muitos anos, é um belga, meu amigo, e o Jaunet queixava-se exatamente da falta de, quer dizer, que havia bons desenhadores, mas a criação de mundos, como exatamente o mundo do Tintin, do Hergé, o mundo do Blake e Mortimer, do Jacobs, isso é que, e vê-se isso nas novas histórias que apareceram do Blake e do Mortimer, por exemplo, que eu acho que já não têm a força que tinham as antigas. Têm às vezes algumas coisas, não direi que são absurdas, mas não fazem muito sentido, não são empolgantes, não é? É curioso que diga, eu vejo, numa simplificação, até para não me alongar, eu comecei naturalmente pela banda desenhada franco-belga, muito jovem, depois passei para os chamados comics, para a banda desenhada americana, e mais tarde, já adulto, regressei à franco-belga. E acompanho, não tanto quanto queria, mas isso nós nunca lemos de tudo aquilo que queríamos, mas há certos nomes e certas curiosidades. Vou dar o nome, por exemplo, do Jacques Terpin, que é um ótimo artista e que tem passado muitos dos livros do Jean Raspail à banda desenhada. É uma pena que não estejam traduzidos cá, por exemplo. Jaime, queria saltar para o nosso segundo tema.
porque se a banda desenhada nos abre o imaginário, principalmente, além do conhecimento da história, a história no sentido de abrir a nossa imaginação e de imaginar mundos, passamos naturalmente para um tema que também, do qual nós gostamos especialmente, que é a ficção científica, e perguntava em que é que a ficção científica, em especial, foi útil, porque eu sei que a ficção científica hoje é muito diferente. Pois é. Não, eu comecei enfim, como também pelos vistos o Pacheco Pereira e muitas pessoas da nossa geração começaram com a coleção Argonauta, que foi uma coleção que de facto foi a grande coleção que introduziu, digamos, a ficção científica em Portugal. É claro que já havia uma ficção científica do século XIX, nomeadamente o Júlio Verne, não é? O Júlio Verne tinha já muito essa ideia das máquinas do futuro, não é? Tinha aquelas coisas do ano 2000, já tinha, digamos, uma projeção de algumas inovações tecnológicas. Tinha o submarino, por exemplo, o Nautilus, não é? Tudo isso era um mundo já, tinha o da Terra à Lua, que também era uma ida num foguetão, tudo isso. Tinha a viagem ao centro da Terra, tinha, portanto, já muito essa exploração, digamos, de máquinas e portanto, é de facto, digamos, uma pré-ficção científica, não é? E havia também, por exemplo, ainda hoje se falou dele, o Rosny-Rémy, que também, pelo menos, se não estou em erro, dos finais do século XIX. Portanto, havia aí, e tinha havido já as viagens as viagens à Lua, já naquela tradição do Barão de Munchausen, por exemplo. O Barão de Munchausen também já havia umas coisas para trás. Mas, digamos, a ficção científica forte sobretudo, está muito ligada aos anos 50, não é? Porque há fenómenos, quer dizer, primeiro foi a questão da bomba atómica, não é? E do átomo, portanto, aquela ideia que o Kessler tem muito bem, que a partir da bomba atómica nós passamos a pôr a questão já não da morte individual, que é uma questão muito antiga, não é? Mas a questão da morte da própria espécie, não é? Porque viu-se a partir daí que a espécie humana tinha criado formas de se autodestruir, não é? Com a bomba atómica. Era também a competição pelo espaço, não é? Portanto, com a competição com a própria União Soviética pelo espaço, e, portanto, estava muito a ideia desses mundos e dos vários temas. Os temas, por exemplo, exatamente da destruição por uma catástrofe nuclear, isso era um tema muito. Havia muitos regressos ao passado. Eu lembro, por exemplo, o regresso à pré-história. Havia vários livros interessantes com esses temas. Digamos, o mundo era destruído e, portanto, voltava-se a uma espécie de idade da pedra, uma espécie de recomeço. Tínhamos também depois distopias, tínhamos depois, enfim, aquelas grandes construções, por exemplo, do Isaac Asimov, a trilogia da Fundação, não é? Fundação e Império, segunda Fundação, que era aquela ideia muito interessante da psicohistória. Portanto, era uma forma, uma possibilidade, digamos, de futurologia. Portanto, e havia depois ali umas mudanças muito interessantes. Portanto, aquilo estava tudo pensado para a espécie humana, e depois aparecia um indivíduo que era um misto, que era um mula, que alterava, portanto, todos esses cálculos. O Asimov também tinha, era de uma produção extraordinária, deve ter centenas de títulos, não é? E explorou outro tema muito interessante da ficção científica, que foi os robôs, não é? Tinha vários livros dessa série de robôs que foram sendo traduzidos aqui em Portugal, na Argonauta. As capas, aliás, o Zé Pacheco Pereira estava hoje a falar nisso, e com toda a razão. As capas eram feitas por artistas muito qualificados. Eu ainda conheci o Lima de Freitas, por exemplo, fez várias capas. Ele ainda colaborou numa revista que eu dirigi a partir dos anos 80, que era o Futuro Presente. O Lima de Freitas ainda colaborou lá connosco, ainda o conheci pessoalmente. Era, de facto, um artista muito interessante, e ele foi o autor de muitas capas da ficção científica. Depois, outros autores
que a gente conheceu, Robert Heinlein, por exemplo. Um dos primeiros livros de ficção científica que eu li foi A Sexta Coluna. Robert Heinlein, Van Vogt, também era muito bom. Ray Bradbury, também ótimo. O Philip K. Dick, já mais moderno. E, quer dizer, portanto, todos esses grandes autores, às vezes nem todos eram desse nível, não é? Outro muito bom também era Frederick Brown. E, de facto, os anos áureos da ficção científica foram um bocadinho, alguns já no tempo de guerra, era muito muitos destes autores começaram naquelas revistas aqueles magazines americanos onde escreviam contos, iniciaram aí e foi de facto um género que esteve muito forte, mas é um género essencialmente anglo-saxónico. A ficção científica tem muito poucos autores que não sejam anglo-saxónicos, sobretudo são americanos, alguns ingleses também. Depois, numa certa altura, também apareceram russos. Eu lembro-me de uns russos que eram, se não estou em erro, eram 2 irmãos. Tinham, aliás, um livro muito interessante, que chamava-se, se não estou em erro, Como é Difícil Ser Deus, que era a história exatamente de uma coisa dentro daquela história do marxismo, do leninismo soviético. Eles iam para um planeta qualquer, onde era suposto fazerem uma revolução comunista, mas depois enganavam-se e aquilo acabava com uma reação fascista, uma coisa desse género. E, portanto, era muito divertido o livro, porque eles tentavam seguir as etapas prescritas nas revoluções, marxismo, leninismo, depois aquilo saía tudo trocado. Mas nada funcionou, o resultado foi o contrário. Exatamente. Já, mas aproveito para lhe perguntar, desses autores todos, não me vou pôr a falar-me, porque, o Philip K. Dick talvez seja um dos meus favoritos, tantos livros que não citar. O Heinlein, lembro-me do Stranger in a Strange Land, claro, mas queria... Já me ia recordando aqui um grande amigo nosso em comum, António Marques Bessa, a ideia de que a ficção científica prevê modelos políticos também, prevê sociedades completas. Também prevê. O António Marques Bessa era um leitor também. Nós passamos muito tempo juntos em Madrid, no exílio, e o António Marques Bessa era um leitor voracíssimo de ficção científica. Mas enquanto, eu lembrava-me lembro-me de alguns enredos, digamos, de livros de ficção, mas dos principais, pelo menos, mas eu sabia dos enredos de centenas de livros que tinha lido e sabia que uns eram umas moscas inteligentes com umas pernas de lagarto e depois eu sabia discriminar essas histórias todas. É verdade, sabia citar autores que nunca tinha ouvido falar e tinha uma memória prodigiosa para esses autores. E tinha de facto na cabeça essas histórias, esses enredos todos. Mas, de facto, há uma coisa muito interessante na ficção, e eu ainda hoje referi isso, é que os modelos na ficção científica, os modelos políticos, nem se está a dizer que seja feito como apologética, não é? Mas nunca há modelos de tipo democrático, liberal, de todas essas sociedades futuras, digamos assim, são sociedades ou são impérios mais ou menos centralizados, não é? Ou então são sociedades relativamente feudalizadas. Portanto, que se nós formos ver um bocadinho em termos históricos europeus, correspondem mais, a um século XVI, um século pré-Westfália, portanto, em que há modelos diferentes, não é? Há reinos, há impérios, há cidades livres, há estados feudalizados, quer dizer, há toda essa... Portanto, no século XVI, talvez tivesse na Europa talvez umas 500 comunidades que a gente poderia chamar independentes, que iam desde cidades-estado, cidades governadas pelo bispo, cidades governadas, as cidades, por exemplo, da Liga Hanseática, que eram cidades comerciais, governadas, portanto, normalmente por oligarquias comerciais, reinos como o Reino de Portugal, o Reino de França, e tudo isso viveu até que, de facto, o vitorioso de toda essa complexidade, a forma vitoriosa foi o Estado independente, foi o reino independente, não é? A maior parte, depois de Westfália,
na Europa, quer dizer, há uma certa unificação e são os reinos independentes que saem como forma, ainda hoje são, no fundo, são os Estados independentes, uns são nacionais, outros são plurinacionais, outros talvez nem tenham nação ainda, mas foi de facto essa a forma do Estado soberano, acabou por ser a forma política. E curiosamente, na ficção científica não existe muito nesses futuros, nos mundos futuros não existe muito essa figura dos Estados independentes, ou existem ou confederações ou impérios ou umas coisas mais ou menos feudalizadas, com esse tipo de cidades governadas por oligarquias comerciais, religiosas, o que for, mas não há nem modelo democrático, chamamos assim, liberal-democrático, nem sequer muito a ideia dos Estados independentes, não é? É curioso, há muita ideia imperial, que é interessantíssima. Já me estou a lembrar-me de um exemplo clássico, outro que ambos gostamos, que é o do Dune, do Frank Herbert. É um daqueles casos de... Mas o Dune do Frank Herbert, exatamente, é muito interessante, porque é uma luta, ou melhor, há poderes paralelos, mas que são poderes específicos de uma certa profissional, que sei lá, tem os Freemen, não é? Que são os Freemen, foram muito inspirados. O Herbert viveu bastante tempo na Arábia Saudita, portanto era um bocado inspirado nas tribos, penso que para a unificação dos reinos, não é? Embora ele já vivesse já com o reino no tempo da monarquia saudita. Se não estou em erro, foi engenheiro de petróleos ou uma coisa desse tipo. Sim. Mas depois tem isso, depois tem aquela comunidade religiosa, as Bene Gesserit, não é? Que é irmã do Messias, não é? Essa pequena, é uma espécie de inspirada nisso, não é? Depois tem exatamente os Harkonnen, que são os feudais, não é? Aqueles dois maus. Depois tem o Imperador, que aparece. Depois tem como é que eles chamam? Os homens da banca, do banco, os financeiros. Não agora, sim, mas... que aparecem ali, intervêm várias vezes também. No filme aparecem assim vestidos de preto. Então. Portanto, é um caso, aliás, é um caso típico, e é um caso depois até curioso, que é um caso que a adaptação cinematográfica saiu bem. Eu também concordo. Há quem não goste da versão do David Lynch. Eu gosto especialmente. Eu gosto da David Lynch. Gosto menos da segunda. Vi a segunda, mas gosto mais. Vi a segunda, a primeira parte, pelo menos acho que ainda só saiu a primeira parte. Exato. Não sei se já saiu a segunda. Mas gostei muito da versão de David Lynch, que achei que estava, até na questão, por exemplo, as questões do guarda-roupa, tinha sido muito inspirada, que ele foi buscar assim um tipo de guarda-roupa um bocadinho quase da monarquia austro-húngara. E que não é fácil, ele ao mesmo tempo harmonizando aquilo com os Harkonnen, com as coisas medievais. Eu acho que ele teve um grande sucesso nisso. Bom, já estamos quase em cima do nosso tempo. Eu tendo em cima da mesa, como se diz, banda desenhada, ficção científica. Agora o Dune, ficávamos aqui e dávamos por... Daqui a pouco estava a nascer o sol. Sim. Por isso vou perguntar-lhe uma coisa que é uma espécie de apontamento final. O que é que está a ler agora, ou que filme anda a ver? Estou a ver, fiz há pouco tempo uma intervenção cirúrgica, portanto fiquei assim uns dias mais por casa, e depois de ter feito várias revisões de filmes no YouTube, estive a ver, por exemplo, os filmes do Eisenstein, estive a ver o Guerra e Paz dos russos, estive a ver o do Bondarchuk, portanto estive a ver assim, mas depois apeteceu-me de repente espairecer. E tenho estado a ver praticamente todos os James Bond. Aliás, agora com particular irritação, quer dizer, estou a gostar de ver os James Bond antigos, mas agora estou irritadíssimo, porque parece que estão a fazer também uma revisão dos James Bond, não é? Estão a fazer uma destas revisões com censura e adaptação e politicamente corretas do James Bond. Nomeadamente há um inglês que está a fazer por encomenda, que eu também acho uma coisa escandalosa e extraordinária, por encomenda das próprias, dos herdeiros do Fleming. Ian Fleming está a fazer um livro em que os maus são o Viktor Orban e um aristocrata inglês que quer derrubar o rei Carlos III. Fantástico. Disparate completo.
E estou a ler, comprei em Varsóvia, porque eu estou a ler a biografia do Oppenheimer, que inspirou este filme, que agora está aí com bastante, portanto, do Robert Oppenheimer, que foi o homem de Los Alamos, não é? Portanto, o homem da bomba atómica, o principal cientista da bomba atómica, e depois teve, enfim, como muitos americanos tiveram, um grande caso de consciência e de culpabilização por causa exatamente da destruição que fizeram. E hoje, enfim, penso que hoje de uma maneira geral, é um tema histórico em aberto e a discutir, mas hoje há muita gente, hoje e já poucos anos depois, a achar que foi uma coisa completamente inútil, não é? Que o Japão acabaria por se render. Aliás, as condições com que o Japão pôs para se render, que acabaram por ser aceitas, que era a continuação do imperador, acabaram por ser aceitos e, portanto, talvez não tivesse sido necessário fazer aquela horrível destruição de Hiroshima e depois de Nagasaki, que foi, de facto, abriu portas que são assustadoras. Bom, mas aí é aquela velha questão de que para ser a primeira potência não basta apenas ter uma arma nuclear, mas sim ter a capacidade e tê-la utilizado. Também ao cinema não tenho ido, tinha alguma curiosidade, não muita, no Oppenheimer, pelo que me disseram. Tenho alguma curiosidade no filme Ted Kay, porque a figura do Kaczynski me interessa e me fascina ao mesmo tempo. Tenho visto alguns filmes na televisão, vi um que também, não podemos só falar daquilo que gostamos, vi um filme que é especialmente mau, que se chama, eu não me recordo do título em português, deve ser uma linda tradução também, que se chama, no original, All My Puny Things. É um filme canadiano sobre a vontade de morrer, o suicídio assistido, e as premissas são de facto interessantes. São duas irmãs que saem de uma comunidade menonita, quer dizer, os ingredientes estão todos lá, mas o resultado é péssimo. E com um pormenor que a nós, enquanto portugueses, nos interessa, que é, há um momento em que uma das irmãs, uma das personagens principais, está a ler o livro do Desassossego e a mãe pergunta-lhe quem é. E ela explica que é um livro do português Fernando Pessoa, que já morreu porque se suicidou. Bom, e nós sabemos muito bem que é falso. Entretanto, fiz uma pequena pesquisa e percebi que o livro no qual é baseado este filme afirma o mesmo. A autora afirmou isto à boca cheia em várias entrevistas de jornais da imprensa dita de referência, e ninguém deu pelo erro e continua, e nós conhecemos. No que estou a ler, li ultimamente um livro que aconselho a toda a gente, está apenas no original, é de um grande amigo meu, Adriano Chancas, chama-se Europa contra o Ocidente. É um livro clarificador no momento em que vivemos, num momento em que parece que só há dois lados neste conflito que se assemelha a um lado mundial, e o Adriano lembra que há um terceiro, que é sempre o nosso, e aconselho. Infelizmente saiu há pouco tempo, está apenas em italiano, mas eu tenho a esperança que seja traduzido. Bom, em português não sei, porque sabemos que aqui nem sempre acontece, mas noutras línguas que ponham acessíveis a mais gente. Jaime, termino agradecendo a estreia deste podcast Ideias a Contracorrente. Sim, senhor. Tive muito gosto em sair, e fico muito honrado de ser a estreia desta, onde penso que vão aparecer outros amigos nossos, não é? Sim, de certeza. E agora é a vez de eu me despedir, agradecendo também a todos os que nos ouviram e, naturalmente, como se trata da internet, pedindo que sigam e continuem a acompanhar o podcast Ideias a Contracorrente. Meu nome é Eduardo Branquinho. Até ao próximo episódio.